sétimo concílio ecumênico, o concílio que aprovou o uso das imagens. E eu quero passar rapidamente aqui o que disse São João Damasceno, doutor da igreja. Passa aí para nós. Esse foi um dos homens que defendeu no concílio o uso das imagens. Olha o que ele diz, são palavras dele. Antigamente Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne, ou seja, a encarnação do Verbo, e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus, ou seja, a imagem de Cristo. Né? Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Vocês entenderam? Antes do Cristo vir, Deus é Espírito, então como é que vai representar Deus? Mas a partir do momento que o Verbo se encarnou, assumiu um rosto humano, agora eu posso representar esse rosto. Bom, ele ainda diz, mesmo João Damasceno, doutor da igreja, a beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. Para proferir sucintamente. Bom, aqui agora já é o que disse o concílio. O concílio de Nicéia II disse o que está aqui agora. Para proferir sucintamente nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens. Então, vem por tradição na igreja. Que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que, de verdade, e não na aparência, o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Agora é que o concílio coloca a coisa bem clara. Na doutrina, na trilha da doutrina, divinamente inspirada, vejam a expressão, divinamente inspirada, de nossos santos padres e da tradição da Igreja Católica, que sabemos ser a tradição do Espírito Santo que habita nela, definimos, aí é a autoridade do concílio, definimos com toda certeza e acerto que as veneráveis e santas imagens, bem como as das representações da cruz, preciosa e vivificante, sejam elas pintadas de mosaico ou de qualquer outra matéria apropriada, devem ser colocadas nas santas igrejas de Deus, sobre os utensílios e as vestes sagradas, sobre as paredes e nos quadros, nas casas e nos caminhos, tanto a imagem de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, como a de Nossa Senhora, a Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, dos santos anjos, de todos os santos e dos justos. Esse DS 600 aqui é a fonte onde tem esses documentos dos concílios, é o chamado Denzinger Schonmetzer, é uma fonte em alemão que tem todas as atas dos concílios da igreja. Então vocês estão vendo que o concílio de Nicéia II colocou claro, as imagens são legítimas, são lícitas, são boas, devem ser colocadas nas paredes, nas vestes sacras, nos utensílios, nas ruas, nos caminhos. Por isso que você anda em Roma, por exemplo, Roma é cheio de imagens nas ruas. Por quê? A igreja sempre aprovou isso. E é bonito você chegar na entrada de uma cidade, tem ali uma cruz, tem ali uma imagem de Nossa Senhora. É isso mesmo, nós somos convidados pelo concílio a fazer isso. E eu repito, o concílio é do ano 787, há 1.200 anos atrás. Nunca mais a igreja voltou a reestudar esse assunto e não vai mais estudar. Porque a igreja sabe que quando o Espírito Santo ensina para uma coisa, é uma vez só. Ok? Renan, vamos atender as perguntas aí que houver. Vamos sim. Chegaram várias perguntas, mas eu vou me deter em dois assuntos mais específicos. Um do assunto do dia de hoje, que é justamente sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro. Professor, diante do que aconteceu hoje, começam questionamentos. Muitas pessoas perguntaram aqui, mas e o sofrimento? Deus permitiu isso? Mas e a vida daquelas crianças? Por que Deus permite o mal desse? Onde estava Deus nesse momento?
Tem um pai de família aqui, o Cristiano Rodrigues, que ele colocou aqui, diante da tragédia ocorrida hoje, como eu converso com os meus filhos e explico essa situação a fim de confortá-los, porque as crianças, são 2 filhos, o maior tem 9 anos, está muito triste com a situação e, ao mesmo tempo, com medo que aconteça a mesma coisa na escola. Então, a gente vê que foi uma situação que atingiu toda a sociedade, não só o Rio de Janeiro. Sem dúvida. E também que questiona-se toda a questão de Deus em meio a tudo isso, né? Bom, a gente precisaria muito tempo para responder isso com profundidade. Eu vou ter que dar uma resposta muito rápida por causa do nosso tempo. São Paulo diz uma frase fulminante: o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então a igreja ensina que todo o mal que existe nesse mundo, seja o mal moral ou seja o mal físico, ele tem a sua raiz última no pecado. Entende? Pecado de quem? Essas crianças que morreram inocentes não tinham pecado nenhum. Não é o pecado delas, é o pecado da humanidade, que cai sobre a humanidade, cai sobre todo mundo. Entenderam? Então, mas por que Deus permite? Por que Deus não impede? Porque Deus, Ele nos fez livres, responsáveis, inteligentes, com memória, com intelecto, para saber que eu devo fazer o bem e não devo fazer o mal. Quando eu opto por fazer o mal, eu abuso da liberdade, eu estou pecando e eu provoco o mal até para os inocentes. Não culpem a Deus por isso. Culpem quem praticou o mal, quem gerou todo esse mal e que fez tudo isso acontecer. Deus é perfeito. Deus não pode mandar o mal para ninguém. Porque senão não seria bom, não seria perfeito. O mal vem da fraqueza da criatura, ensina a teologia, e vem do pecado. Não o pecado daquele que está sofrendo apenas, mas o pecado de toda a humanidade. Agora, a igreja também diz o seguinte: Deus sabe do mal tirar o bem. Nós não entendemos. Ninguém é capaz aqui de explicar como é que Deus vai tirar o bem de uma situação dessa. Mas pode ter certeza que Deus sabe tirar o bem de uma situação dessa, que nós não entendemos como. A comparação que Dom Estevão Bittencourt fazia é o seguinte: hoje a gente vê os acontecimentos assim como uma pessoa que olha, por exemplo, para um belíssimo tapete persa, mas olha pelo lado do avesso. Se você olhar um tapete persa por baixo, você vai ver só um punhado de nós, de ponto, aquela coisa horrível. É o que a gente vê, só que Deus está vendo em cima. Quando a gente passar para o outro lado da vida, nós vamos ver esta vida, este acontecimento com outra realidade. E vamos ver que Deus soube fazer daqueles nós todos uma obra perfeita. Agora, aí, gente, aí vai a fé por trás disso. São Paulo que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo algo aparentemente trágico. Primeiro, ninguém pense que Deus quis isso, que Deus mandou isso. Não. É verdade que Deus podia impedir, porque Deus pode impedir tudo. Mas por que Deus não impede? Porque Deus é pai, gente, mas não é paternalista. Deus não fica consertando os nossos erros. Porque senão, Deus tiraria a nossa liberdade. Nós não seríamos tão importante como nós somos se Deus ficasse toda hora, entendeu? Consertando o meu erro. Eu faço uma besteira, Deus vai lá e conserta. Eu falo: peraí, esse Deus seria um Deus irresponsável. Você faz isso com seu filho? Quando seu filho faz uma coisa errada, você vai lá e passa a mão por cima da cabeça dele, você fala: não, você vai ser castigado. Você vai consertar isso aqui que você fez. Não é? Quantas vezes você não botou seu filho de um castigo porque ele faz uma coisa? Agora, Deus precisa corrigir. Agora, Deus não precisa mandar o castigo. O castigo já é fruto do próprio erro do pecador. É algo extremamente difícil, algo que Santo Agostinho desenvolveu, escreveu livros sobre isso, a questão do mal. É complicadíssimo. Agora, não se culpe Deus, porque Deus não fez o mal e não mandou o mal. O mal é fruto da fraqueza da criatura, fruto do pecado e outras coisas. Não é fácil responder isso. Por isso que só a fé, nesse momento, pode consolar realmente quem padece desse sofrimento. Eu penso, professor, que a gente só não pode perder, diante de tudo que aconteceu hoje, a esperança. Era sobre o que eu refletia hoje, né? Porque semana passada a gente teve um testemunho tão bonito
do pai daquelas meninas de Cunha, que perdoou o assassino de suas filhas. Ele esteve aqui ontem na Canção Nova, foi muito bom estar com ele. Um homem santo, um homem de Deus, um testemunho concreto de cristianismo. E a gente não pode se deixar abalar por uma coisa que é trágico, a gente fica perplexo, mas a gente não pode ficar desesperado diante disso. Quem fica desesperado não tem esperança. E eu tenho certeza, eu estou falando como carioca, como alguém que é daquela cidade, que não é à toa, que no ponto mais alto da cidade está o Cristo Redentor, e mais do que uma imagem de pedra, tem um sacrário nos pés daquela imagem. A gente tem que acreditar, Renan, que Deus sabe, na própria eternidade, consertar essas coisas. Claro. Porque essa nossa vida, gente, ainda que a gente viva 100 anos aqui, o que é isso perto de uma eternidade que não tem fim? Santo Agostinho dizia assim, de que vale eu viver bem se eu não puder viver para sempre? Eu não quero viver bem, eu quero viver para sempre. Então, mesmo essas vidas que foram ceifadas, que nós todos choramos, Deus saberá, na sua justiça perfeita, no seu poder infinito, dar a felicidade a essas pessoas. Na medida que cada uma delas, né, fez jus a esta felicidade. Uma outra pergunta aqui, para a gente encerrar, professor, é justamente qual é a posição, por causa daquela notícia que nós trouxemos da questão da camisinha, qual é a posição do Papa Bento XVI com relação à camisinha? O senhor falou da doutrina da igreja, não respondendo, mas uma das coisas que o Luiz Henrique está aqui questionando também é a questão da redução dos danos, aquela questão do livro, daquele posicionamento da entrevista que fez todo aquele buchicho. Qual é a posição do Papa Bento XVI sobre a camisinha? Claríssima a posição do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI já se pronunciou várias vezes. A igreja não aceita o uso da camisinha para combater a AIDS. Por quê? Porque é algo imoral, dentro da moral católica. Você não pode fazer o bem através do mal. O uso da camisinha é mal. Por quê? Porque primeiro que o ato sexual só deve ser realizado entre pessoas casadas e deve estar aberto à fecundidade. A concepção, a contracepção não deve ser feita por um meio artificial e a camisinha é artificial. Então já anula aí. Segundo, quando você espalha a camisinha por tudo isso aí, você está fomentando o sexo fora do plano de Deus, que é o sexo no casamento exclusivamente. Então, a posição do Papa é claríssima. Quando o Papa escreveu, né, aquela questão que, em certas circunstâncias, pode-se tolerar a camisinha, o Papa justificou através de um princípio da moral católica muito claro, que é o princípio do mal menor. O que é o princípio do mal menor? Se você tem uma situação que só tem duas saídas, as duas saídas são más, você tem, moral, é lícito você escolher o menos mal. Por exemplo, o caso da legítima defesa. A pessoa vai me matar, ou eu vou matar ela, não tem outra saída. Não tem jeito de escapar disso. Então é lícito que você mate ela. Por quê? Porque é um mal menor, porque ele é o agressor. Então que morra o agressor, não morra o inocente. Vocês entenderam? Mas se tiver uma alternativa, então apele para essa alternativa, não se use o mal menor. Né? Como é que o Vaticano explicou a colocação do Papa sobre isso? O Vaticano explicou assim. O Papa disse, aquelas pessoas, né, que decididamente vão viver a prostituição e sabe que vai contaminar alguém porque tem AIDS. Então o Papa disse, aí nesse caso, o mal menor. Aí a camisinha é tolerada, mas um meio de você não contaminar o outro, já que você decidiu cometer o pecado. O Papa não quis aceitar simplesmente o uso indevido, aberto, indiscriminado da camisinha, de forma alguma. O porta-voz do Vaticano explicou isso com todas as letras, né? O padre Lombardi. Eu lembro que o termo até que foi usado que é o início de uma moralidade. Sim. Quer dizer, é o primeiro passo de uma pessoa que está numa vida desregrada, é o primeiro passo, é se preocupar com a pessoa. Exatamente. Então, um primeiro passo de moralidade, mas fica bem claro no texto que de maneira nenhuma ele chancela o uso da camisinha, né? Claro que a imprensa fez um barulho em cima disso e o Papa está aprovando a camisinha, nada disso. É aquilo que você falou, né? Às vezes nem leu direito, não fez uma exegese do texto direito e fica aí falando qualquer coisa.